Na aula dessa semana, vamos aprender sobre o diaconato. Vamos ver a origem desse termo e a sua importante e verdadeira função dentro da igreja. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem por título O Diaconato. O autor original dessa aula traz como texto base 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo de número 13. Aqui nas nossas aulas, como de costume, eu apenas vou destacar um dos versos. Nesse caso, a nossa leitura oficial aqui será feita em 1 Timóteo, capítulo 3, apenas o versículo de número 13. Por isso, mais uma vez, eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3, apenas o versículo de número 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, vamos lá? Antes que a gente vá direto para a introdução, tenho que informar você. Se você está me assistindo com a revista, você vai observar que eu vou fazer um caminho um pouco diferente do autor, tá bom? Isso não significa que eu esteja ignorando o conteúdo da revista, só significa que eu posso adiantar ou atrasar alguma informação que já tenha ali descrita em algum tópico específico dele, tá? Mas isso não significa que eu esteja abandonando ele não, muito pelo contrário. Eu trago ele aí como o meu norte, né? Como a minha orientação, tá bom? Para não fugir do tema, certo? Se você está me assistindo sem a revista, é muito importante que você tenha perto de você a sua Bíblia para que você possa conferir cada coisa que eu estou dizendo de acordo com a referência que vai estar sendo apresentada aqui embaixo, em algum dos lados aqui, como sempre eu coloco as referências. Então, assista a sua aula e não só escute a sua aula. Pare para assistir sua aula, abra a sua Bíblia, confira a referência, né, para que tanto você se sinta seguro daquilo que eu estou dizendo, quanto também é uma forma de me deixar aqui prevenida a respeito de onde está sendo tirada a informação, tá bom? Então, sempre traga a sua Bíblia e confira a referência, tá certo? Nessa aula especificamente, a gente vai estar muito concentrado em dois textos específicos, então é importante que você tenha o conhecimento desses dois textos. O primeiro texto vai ser o texto base que a gente já tratou ali, né? 1 Timóteo, capítulo 3. E o segundo texto, né, que é o texto contextual dessa aula, se encontra em Atos, capítulo 6. Então é importante aí que você tenha a sua Bíblia aberta, que você tenha conhecimento desses dois textos, para que você compreenda o andamento da aula, tá bom? Então, dito isso, nada nos impede de irmos aí para a introdução. Vamos para ela então. Introdução, né? Com o crescimento da igreja do primeiro século, né, ou com o crescimento da igreja primitiva, sob o avivamento do Espírito Santo, a igreja acabou se expandindo por todo mundo, né? Houve ali um desenvolvimento muito rápido da igreja, e a igreja e as suas congregações foram aí se espalhando com muita rapidez. Logo, também acabou sendo notória a necessidade de que algumas funções atendessem à demanda desse crescimento, né? Atendessem à demanda do público que estava ali sendo assistido por essas congregações. Por isso, houve a decisão de instituir novos trabalhadores para auxiliar nos serviços, né? Para auxiliar no culto e também no auxílio dos irmãos diante das necessidades que se passavam, tá bom? Nesse sentido, em Jerusalém foram levantados 7 homens para administrar o serviço da casa e também
para auxiliarem as necessidades específicas dos irmãos, na esperança de que todos fossem atendidos de forma igualitada. Não igualitada, mas fossem assistidos de forma igualitária, tá certo? Assim nasce a figura do diácono. Tá, Manuela? Mas de forma mais específica, qual eram as necessidades que poderiam ocorrer na igreja primitiva durante esse período? Se você pegar o texto de Atos capítulo 6, né, que é o texto contextual da aula de hoje, você vai observar que há um conflito étnico ali na igreja, que é o que vai ser o estopim para que os apóstolos instituam a função do diácono. Tá? Qual é o estopim? Né? Qual é a situação que vai ser o estopim para que isso aconteça? Você vai reparar que em Atos capítulo 6 vai ficar muito claro que há uma crise étnica ali. As viúvas dos judeus e as viúvas dos romanos são as personagens principais de um conflito onde se dizia que as viúvas dos judeus eram mais assistidas ou melhor atendidas do que as viúvas romanas, tá? Nesse sentido, os apóstolos, né, vão avaliar a situação e vão chegar à seguinte conclusão. Olha só, nós apóstolos não podemos parar de estudar a palavra, nem de instruir em cima da palavra, muito menos podemos parar a nossa preparação, podemos parar a nossa oração para cuidar dessas necessidades. Então, vamos escolher homens, vamos instituir homens que façam essa administração, que ajudem a população, ajudem a congregação, ajudem e auxiliem os necessitados da congregação, para que todas as necessidades sejam atendidas. Assim, em Jerusalém vão ser levantados 7 homens, dentre eles Estevão vai ser aí um dos escolhidos para serem consagrados ao diaconato, tá certo? Que de forma objetiva, né, e de uma forma não só objetiva, mas de uma forma bem pontual, vão servir, vão ter a função de administrar e auxiliar os irmãos da congregação em suas necessidades. Tá bom? Então você vai estar aí, tá, tudo bem, já entendi qual é o contexto em que nasce o diácono. Houve uma confusão em Jerusalém, os apóstolos viram a necessidade e instituíram uma nova função. Mas de onde eles vão tirar o diácono? No que eles vão se basear para chamar o diácono de diácono? Então, a partir de agora, a gente começa o desenvolvimento da aula, começando aí pelo meu primeiro tópico, falando sobre a origem da palavra diácono, tá bom? Então, vamos para o primeiro tópico? Vamos falar sobre a origem. O que acontece aqui? Assim como em presbítero, só que com algumas diferenças, diácono vai ter aí a necessidade, vai te levar à necessidade da compreensão do termo, tá bom? A palavra diácono, ela não especifica, dentro da sua origem, não especifica uma função objetiva. Sim, eu tô falando sério. A palavra diácono só significa servo, né? Só significa ministro na sua origem. Diácono vem da palavra grega diáconos, com K, e ela vai ser por muitas vezes traduzida como ministro ou servo, tá? A palavra, né, o termo grego, ela vai aparecer no Novo Testamento cerca de 30 vezes. Então, durante a leitura do Novo Testamento, você vai se esbarrar por pelo menos 30 vezes com a palavra diáconos, tá certo? E vai ser traduzida com frequência como ministério, ministro ou como servo. Vai depender muito do contexto, porque essa palavra não tem função específica. Eu vou repetir isso por muito tempo, até que isso fique bem massificado aí para você, tá bom? Então, a palavra diácono vem do termo diáconos com K, em grego, que vai aparecer 30 vezes no Novo Testamento e vai ser traduzida por ministro ou servo, dependendo ali do seu
contexto, tá bom? A palavra diáconos, ela não vem sozinha, ela tem irmãs. Essas irmãs a gente vai chamar de cognatas, tá? Ah, Manuela, por que você vai chamar essas palavras de cognatas? Por que você vai chamar elas de irmãs? Porque elas, juntamente com a palavra em grego diácono, tá? Vai sair da mesma raiz, tá? Vai sair da mesma raiz da palavra. Então, essas cognatas, tá? Que vão sair da mesma raiz, elas vão ser irmãs da palavra diácono. E são elas diaconel, tá certo? Que significa ministrar. E vai aparecer também a outra irmã, né? A outra cognata, que a gente já conhece, você já ouviu essa palavra sendo repetida algumas vezes, até em pregação, como diaconia, que significa ministério, tá? Ah, Manuela, qual é então a relevância disso? É importante que você saiba disso justamente na hora de estudar, porque vai fazer toda a diferença dentro de um contexto. Como eu disse para vocês, a palavra diáconos no grego vai aparecer cerca de 30 vezes no Novo Testamento. Em compensação, as suas irmãs, né, as suas cognatas, vão aparecer cerca de 60 vezes mais do que a palavra diácono. Então a gente percebe aqui que a palavra diácono realmente não tem na sua origem uma descrição da sua função. Tudo vai depender ali do contexto em que ela está sendo empregada. Se ela vai aparecer como diaconel, se ela vai aparecer como diaconia, tá bom? Isso é relevante? É relevante, porque na hora de você ler o texto, você vai ler e compreendê-lo de forma correta. Na prática, Manuela, isso é relevante? Na prática, isso não vai fazer lá grande diferença. Mas é muito importante que você conheça, não só por cultura, mas também é importante que você conheça para ler a palavra de forma adequada, tá bom? Na maioria das 100 vezes em que essas palavras, né, aparecem, em que há ocorrência dessas palavras, você vai observar que não há traço de sentido técnico, ou seja, não há uma função específica quando se é utilizado essa palavra, tá? Então, muitas vezes você vai estar lendo essa palavra no sentido de um ministro estar falando. Você vai ler essa palavra no sentido de alguém estar ministrando a palavra de Deus. E muitas vezes você vai estar lendo essa palavra, né, diáconos, no sentido de alguém estar servindo a alguém ou servindo a uma congregação. Em suma, essa palavra não vai estar, né, inserida dentro do texto, se referindo especificamente a uma função especializada, tá? Em algumas poucas passagens, é necessário até considerar até que ponto o termo grego diáconos, tá? E até que ponto as suas cognatas têm adquirido sentido, tudo bem? Isso aqui é só uma explicação textual, é só uma descrição filológica, se assim eu posso dizer, a respeito da palavra no grego. Então, diácono, ele existe como função? Existe, mas ele só vai existir como função prática a partir desse momento de Atos capítulo 6. Tá? E todas as vezes que você for estudar e você reparar que a palavra está fazendo referência ao diácono dentro do Novo Testamento, você tem que observar bem qual é o sentido em que essa palavra está sendo utilizada. Porque vocês vão ver aqui que em muitos momentos eu vou chamar um apóstolo de diácono, eu vou chamar uma mulher de diácono, né? Eu vou colocar ela dentro dessa função, justamente porque a palavra diácono vai servir tanto para quem está servindo quanto para alguém que vai estar ministrando. É por isso que é importante que você entenda essa nomenclatura, a fim de que você não erre em sentido na hora do estudo, tá certo? Tá, Manuela, já aprendi aqui muito a respeito do grego e da aplicação, mas o que é um diácono de verdade, né? O que agora faz um diácono a partir de Atos capítulo 6? Bom, houve ali, né, a instituição do cargo diácono e a partir de agora a gente vai estar falando do meu segundo tópico,
que é falar o que é um diácono de fato, tá bom? Em Atos capítulo 6, foi instituído o diácono como função dentro da igreja, dentro da congregação. E o que é um diácono? Basicamente, diácono é um servo e frequentemente um servente de mesas ou garçom. Como eu disse para vocês, diácono é um servo, tá? Se você for estudar mais um pouquinho, né, se você gosta de estudar, você vai observar que no tempo helenista, né, em que os gregos e romanos conviviam, né, foram ali dominados e conviviam no mesmo espaço, no tempo helenista, o diácono, muitas vezes, ele vai representar certos oficiais de culto ou do templo. Aí vamos lá, aqui a gente já ganha algum tempo. A gente ganha aqui alguma prática em cima do diácono. No tempo helenístico, ou helenista, né, tanto faz, você vai observar que aquele que era chamado de diácono significava o oficiante de um culto, ou o oficiante de um serviço, ou o oficiante de um templo. O que isso significa na prática? Um oficiante é aquele que organiza um culto, é aquele que organiza um serviço, tá certo? É aquele que tem o domínio sobre aquilo que vai ser realizado dentro do templo ou como as coisas vão ser realizadas dentro de um culto. É por isso que hoje em dia essa ideia não foi perdida e é por isso que se exige de um bom diácono ou de um exímio diácono que ele tenha pleno conhecimento de ordem de culto e principalmente que ele tenha conhecimento dos sacramentos que são realizados, né, nos cultos especiais que são realizados dentro de uma igreja. Você vai reparar que o diácono em si, ele não atende ao altar. O diácono em si, ele atende à congregação. Quem atende ao altar é o presbítero, mas quem atende à congregação, quem vai auxiliar a congregação, inclusive no culto, é o diácono. Então, o que um diácono faz dentro da leitura helenística, né? Dentro do tempo helenístico? Ele é aquela pessoa que vai saber a ordem de um culto, quem começa, quem trabalha o meio de um culto, o que tem que acontecer no meio de um culto e como se fecha um culto. Ele tem que ter esse domínio. Um diácono, ele tem que ter domínio da disciplina de uma igreja. É ele que orienta um obreiro. É por isso que, na maioria das vezes, um líder de obreiros sempre vai ser, ou a liderança dos obreiros sempre vai ser destinada, na maioria das vezes, podendo ocorrer alternâncias dentro de uma igreja, tá? Porque por causa da necessidade pode acontecer, tudo bem? Você vai ter ali sempre como líder dos obreiros um diácono. Por quê? Porque é ele que tem a obrigação de dominar a ordem de um culto e de dominar os auxiliares da congregação. E quem são os auxiliares da congregação? Incluindo ele, são os obreiros. Tá? Então, um líder de obreiros, na maioria das vezes, vai ser sempre chamado, vai ser sempre identificado como um diácono. Ele precisa ser um diácono. Não necessariamente, porque na prática a gente pode ter a necessidade de a gente ter um presbítero como líder dos obreiros, tá? Só estou mostrando para vocês o padrão, tudo bem? Então, sim, um diácono, ele é um oficiante do culto, ele é um oficiante do templo. Isso também fica claro, né, na prática, quando a gente fala da Santa Ceia. Na Santa Ceia, quem prepara todos os utensílios da ceia não são os obreiros auxiliam no serviço da ceia, mas quem prepara a ceia, quem organiza a ceia, quem ordena como a ceia vai ser manipulada é o diácono. Então, um bom diácono, ele orienta os obreiros na posição de um culto. Um bom diácono supervisiona a igreja durante o
o ofício de um culto ou de um serviço. Um bom diácono organiza os sacramentos, né? Organiza os cultos especiais ou que vão ocorrer ali, momentos especiais para a igreja, como Santa Ceia e batismo. É ele que organiza, é ele que auxilia e orienta os obreiros, os trabalhadores da igreja, de como deve ser feito, como deve ser executado cada um desses serviços. É por isso que no tempo helenístico, né, no tempo helenista, a gente vai sempre identificar o diácono como um oficiante, ou seja, aquele que executa um serviço ou um culto. Também vai aparecer ali como oficial de um culto ou oficial de um templo. Manuela, nos dias de hoje, essa continua sendo uma das funções do diácono? Sim. Nos dias de hoje, essa continua sendo a função de um diácono. O diácono tem que saber onde o obreiro fica. E aqui fica uma pergunta, um debate que acabou acontecendo na nossa aula presencial. O obreiro, onde o obreiro está cumprindo o posto, o obreiro não pode sair da sua posição. Se um obreiro ele está na portaria, ele não pode sair da portaria. Se um obreiro é o obreiro que auxilia no altar, né, que auxilia ali o presbítero, ele não pode sair daquela posição. Obreiros não podem sair da sua posição. O único que pode sair, coordenar esses obreiros em suas posições é o diácono. É o diácono que faz aquela circulação, caso seja necessário, tá? Para que o obreiro não seja deslocado. É por isso que é normal você ver, por exemplo, obreiros locados nas suas posições, né? Cumprindo ali o seu posto, o seu posicionamento, e você vê sempre um diácono observando o pátio, o diácono observando ali se alguém no departamento infantil precisa de ajuda, porque essa é a função do diácono. Ele coordena os obreiros para que os obreiros cumpram a sua função e que tudo dentro da igreja ocorra como tem que ocorrer, sem alteração ali do culto ou sem problemas em relação ao templo, tá? Essa é a função de um diácono e ainda continua se mantendo dessa forma. Ah, Manuela, mas você disse que isso acontecia no templo helenista. No templo helenista isso acontecia e já é uma função que acabou sendo transmitida até os dias de hoje, tá bom? Porque essa é a função do diácono, ou seja, essa é a função do servo. É aquele que serve às necessidades da congregação. E uma congregação tem necessidade, sim, durante o seu culto, como não ser perturbada, não ser atrapalhada, ter um espaço adequado para que ela possa oferecer o seu serviço, oferecer ali o seu culto, tá certo? Então, no templo helenista, a leitura do diácono era essa, um oficiante do culto, né? Um oficial do culto ou um oficial do templo, fazendo aí essa função, tá bom? No Novo Testamento, de forma mais objetiva, né? O termo diácono pode se referir a servos reais, ou seja, aqueles que serviam ao rei, tá bom? Isso faz uma referência, continua mantendo a referência do tempo helenista, né? O diácono era chamado, servo do rei, era chamado aí de diácono, tá? No Novo Testamento, além desse sentido, também podia fazer-se referência, na utilização do termo diácono, a alguém que servia a Deus, que era um servo de Deus, tá bom? Então, no Novo Testamento pode aparecer tanto como um oficiante do templo ou oficiante do culto, fazendo referência à leitura helenista, tá? Ou pode aparecer também como um servo real, aquele que auxiliava o rei, tá? Ou pode aparecer fazendo a leitura de alguém que era servo do Deus Altíssimo, alguém que servia a Deus de forma exclusiva e direta, tá bom? Aqui nesse momento do Novo Testamento, ele nunca perde inteiramente a sua conexão, tá? Com o suprimento de necessidades e de serviços materiais. Então vamos lá. Um bom diácono,
além dele ter domínio sobre todos os cultos, sobre todos os serviços da igreja, e ele auxiliar a congregação, tá? Ele não perde a sua função primária que foi recebida em Atos capítulo 6. Qual foi a função primária recebida pelo diácono? A assistência, a suprir, tá? Assistência, melhor dizendo, a assistência em suprir as necessidades, tá? Da congregação e de auxiliar nos serviços materiais. Então, vamos lá. O diácono é aquele que vai ser responsável, além de dominar todo o culto, além de ser o oficiante do culto, além de dominar os obreiros e além de dominar as cerimônias específicas de uma igreja, né? Da prática religiosa, ele é o responsável por saber se alguém precisa de auxílio material, se ele precisa assistência em alguma necessidade. Se você observou a aula do presbítero, né, que foi a aula da quarta-feira passada, eu disse para vocês que no sentido do presbítero entrou uma função nova, né? A função dele orar pelos enfermos e colocar óleo. Quem é que vai informar ao presbítero a necessidade de uma oração e da imposição com óleo? É o diácono. É o diácono que informa ao presbítero a necessidade de um membro da igreja de ter uma unção ou de ter uma oração com a imposição de mãos e com o óleo. Tá? Essa é a função do diácono. É o diácono que vai informar se alguém, por algum motivo, precisa de alguma assistência material. Por exemplo, a gente tem aqui, em alguns momentos, infelizmente, a gente tem alguns momentos de chuva muito forte, de enxurradas. A gente tem esse problema aqui de vez em quando, né? Existe essa dificuldade. É função do diácono saber se algum membro da igreja perdeu alguma coisa, se algum membro da igreja precisa de alguma assistência material, se algum membro da igreja precisa de uma assistência aí para se comprar um remédio, para se comprar uma comida, para algum tipo de material necessário para a reconstrução de uma casa ou um abrigo temporário para que se possa auxiliar no que é necessário. Essa é a função primária de um diácono. A função primária de um diácono é assistir à congregação. É ele que precisa ser procurado num primeiro momento pela congregação para que ele possa passar para o presbítero, para que o presbítero possa tomar as atitudes necessárias e informar o pastor a respeito do que é necessário, para que o pastor possa então usar os mecanismos ao redor dele para auxiliar a congregação de forma adequada, né? Para resolver problemas de forma adequada quando é necessário uma decisão pastoral. Então, o diácono é essa pessoa que vai cuidar da congregação, que vai auxiliar o pastor, que vai auxiliar o presbítero no cuidado do rebanho. É ele que vai saber se alguém precisa de alguma coisa, é ele muitas vezes que vai ser designado a uma assistência social, porque essa é a função dele. Ele precisa cumprir essas coisas, porque na verdade ele foi instituído justamente para isso, para auxiliar as necessidades da congregação. Então, a função primária de um diácono, antes dele ser um oficiante do culto, antes dele dominar os obreiros, antes dele saber onde cada elemento fica num culto, né, ou num serviço, ele precisa atender a sua função primária. E qual é a função primária de um diácono? A função primária de um diácono é assistir materialmente e assistir e suprir as necessidades de uma congregação ou de alguém que pertence à congregação. Da mesma forma que em Atos capítulo 6 houve uma necessidade de assistência às viúvas dentro da igreja hoje, também existem pessoas que são necessitadas de uma assistência mais próxima, e essa assistência mais próxima é feita pelo diácono na medida da necessidade. Tá claro isso aqui? Na medida da necessidade, não mais do que isso, tá certo? Ah, Manuela, mas você falou
de assistência material. Assistência material pode ser várias coisas, querido, não necessariamente dinheiro. Assistência material pode ser uma assistência a nível de força de trabalho, assistência material pode ser no sentido também de um auxílio financeiro, caso a igreja veja essa necessidade. Por isso ele leva ao presbítero, e o presbítero leva ao pastor, tem uma sequência que ia ser seguida. Ele vai ver a necessidade e vai tentar supri-la da melhor forma possível. Às vezes a necessidade material é um telhado, às vezes a necessidade material é uma cesta básica, às vezes a necessidade material é uma porta, mas não deixa de ser uma necessidade e é a função dele procurar suprir de acordo com as forças que a congregação tenha para suprir essa necessidade, tá certo? Você não carrega isso sozinho como diácono, tudo bem? Você conhece a informação, transmite aos responsáveis, os responsáveis vão manobrar da forma correta para que todos sejam assistidos de forma igualitária, tá bom? Então essa é a função primária de um diácono, suprir necessidades e serviços materiais, tá certo? Então, a gente já aprendeu qual é a origem do diácono, como é que ele surgiu, como é que ele apareceu. A gente já entendeu que o diácono tem uma função, né, como no tempo helenista, de oficiar um culto, né, de compreender o culto para que ele possa orientar os obreiros de forma adequada. Ele é o responsável por saber onde fica cada elemento num culto específico, é ele que supervisiona os obreiros e ajuda para que o culto seja tranquilo, para que o culto seja bem preparado, tá? Essa é a função dele, mas ele também tem uma função primária. Qual é a função primária dele? Suprir as necessidades de uma congregação, seja material ou não, tá certo? Ele tem que atender às necessidades e os serviços da congregação. Para isso, ele foi levantado. Aí você deve estar se perguntando, Manuela, como isso ocorria na prática do Novo Testamento? Ou como isso pode acontecer? Por exemplo, eu disse para vocês que diácono significa servo ou ministro. Ele não tem uma função especializada, ele não tem uma função específica. Onde é que a gente vê isso? Em que situação a gente pode observar isso? A gente pode observar isso, por exemplo, com Paulo e Epáfras, né? Que nos textos ali de Colossenses vão aparecer expressões fazendo referência a essa não especialização do termo diácono. Vai aparecer diácono de Cristo, vai aparecer diácono do Evangelho. Ué, Manuela, mas Paulo, ele era apóstolo. Sim, Paulo, ele era apóstolo. Mas enquanto ele ministrava, enquanto ele exerceu o ministério, assim como Epáfras, eles estavam o quê? Eles estavam servindo a Deus. Diácono não significa também servo e também não significa ministrar? Sim, então muitas vezes você vai ver um apóstolo sendo chamado de diácono ou alguém sendo chamado de diácono porque naquele momento está servindo ou está oferecendo serviço em meio a uma necessidade. Outro exemplo é no exercício da diaconia. Exerceram diaconia para com Paulo, ou seja, exerceram, cuidaram dele, serviram ele, ministraram sobre ele, tá certo? Então a gente vai ver aqui que muitas pessoas, mesmo já com títulos estabelecidos, vão ser chamados dessa forma. E outras pessoas que não têm nenhum título vão exercer a diaconia, vão exercer o ministrar, vão exercer o serviço independente do título que eles carregam. Por quê? Muitas vezes eles vão aparecer somente como assistentes na obra do Evangelho. Então, Paulo, enquanto ele estava ministrando, ele estava servindo, mas ele sozinho não dominava uma multidão. Então, existiam pessoas que exerceram diaconia para com ele, ou seja, que o assistiram, que o serviram durante o desempenho do seu serviço, durante a
a sua ministração, serviram a congregação, serviram a Paulo para que ele pudesse continuar exercendo a sua função. Então, diácono pode ser, dentro do texto, aquele que é diácono de fato, que foi chamado como tal, pode ser um apóstolo que naquele momento está servindo a alguém, está servindo no seu ministério, está servindo no ministrar, tá? Ou pode ser aquele que não tem título nenhum, mas que, como estava assistindo a alguém, né? Assistindo no sentido de dar assistência a alguém, servindo a alguém que estava fazendo, também poderia ali expressar ou executar diaconia. Lembrando que diaconel e diaconia são cognatas, são irmãs do termo diácono. Tá bom? Então a gente percebe aqui que diácono, de fato, biblicamente falando, é aquele que serve, é aquele que vai estar a serviço, é aquele que vai auxiliar a congregação. Obviamente vai ter domínio sobre algumas coisas, ele precisa ter domínio sobre algumas coisas, mas a sua principal função, a sua dedicação primária é ao serviço. Você também vai ter o termo garçom, né? Fazendo uma ligação ao termo diácono. Eu disse, né, um pouquinho mais lá atrás, eu disse que aquele que serve mesa, né, continua sendo diácono, continua sendo um garçom, continua sendo aquele que serve, tá? Ele não perde essa característica. Aí, se eu não me engano, no tópico número 2 da revista, vai ser tratado a respeito das mulheres. As mulheres podem executar essa função? Sim, a diaconisa, como a gente conhece, também exerce essa função. A gente tem 2 exemplos aqui de 2 mulheres que vão trabalhar, né? Vão trabalhar nesse serviço, vão servir nesse propósito, né? O serviço de Marta, naquele episódio entre Marta e Maria, né? Que já foram muitas pregações a respeito disso. O serviço de Marta é um serviço de diaconia. Ela estava dando assistência. Enquanto Jesus ministrava, enquanto Jesus ensinava, ela estava o quê? Trabalhando, dando assistência a uma necessidade. Depois de longas horas de estudo, é claro que sentiriam sede, é claro que sentiriam fome. Então ela já estava o quê? Ela já estava assistindo, servindo em sua função de assistência enquanto Jesus ministrava, enquanto Jesus ensinava, porque iriam existir necessidades materiais, como fome, sede, né, lugar para dormir, lugar para repouso, caso fosse necessário, tá bom? O segundo exemplo é a sogra de Pedro. A sogra de Pedro também vai exercer diaconia. Então a gente vai observar aqui que a mulher também pode chegar a exercer essa função. Aí vão me perguntar, que nem me perguntaram, por exemplo, me perguntaram não, nós acabamos entrando nesse assunto quando nós trabalhamos essa questão da mulher. Ah, mas dentro da Assembleia de Deus tem muita Assembleia de Deus que não utiliza esse termo. Sim, vai ter muita Assembleia de Deus que não utiliza esse termo. Vai utilizar obreira ou vai utilizar missionária. Não utiliza esse termo. Ah, mas por que não vai utilizar esse termo? Ou porque se entende que o missionária, né, como cargo de autoridade, já preenche essa categoria, tá? Ou simplesmente não vai utilizar para que não haja ali a confusão da função, da utilização do título, tá? Ah, Manuela, isso não fica muito claro. Realmente não fica muito claro, mas vai ter gente que vai utilizar compreendendo que é legal, e na verdade é legal, e vai ter gente que não vai utilizar preferindo a utilização do termo missionária, como acontece em algumas congregações pentecostais. Senhores, isso daí já é uma avaliação doutrinária. Aí você precisa estudar a doutrina da sua igreja para que você entenda por que não vai ser utilizado o termo diaconisa, ou vai ser preferido usar o termo obreira, ou vai ser preferível utilizar o termo missionária, já que o termo missionária também emprega autoridade, tá bom? Mas sim, é legal você ter uma diaconisa, se ela estiver exercendo a diaconisa, ou seja, se ela estiver exercendo o serviço, se ela estiver servindo e preenchendo necessidade.
você vai ter missionárias que vão preencher esse espaço da diaconisa dentro de algumas igrejas pentecostais. Lembrando que algumas preferem o termo missionária e não o termo diaconisa para empregar autoridade. Tá certo? Isso depende muito da doutrina que a sua igreja vai preferir utilizar, tá bom? Mas sim, você vai ter mulheres servindo de fato, servindo não só a mesa, mas auxiliando ali os apóstolos no que tange ao seu ministério, tá? No que tange aí a organização e ao auxílio com a congregação. Isso vai acontecer, tá bom? Voltando para a diaconia, né? O termo diaconia, você vai ver que diaconia muitas vezes vai ser aplicada especialmente à pregação e ao trabalho pastoral, tá? Então, vai depender muito do contexto do texto. Geralmente, o termo diaconia vai estar fazendo referência não só ao serviço, mas muitas vezes ela vai ser aplicada especialmente àquele que vai estar pregando a palavra ou exercendo o trabalho pastoral. Ah, Manuela, não era melhor utilizar o termo pastor? Sim, era melhor utilizar o termo pastor, mas na verdade quando é utilizado o termo diaconia, lembrando que o pastor também exerce um serviço e que a pregação também é um serviço primeiramente a Deus e em segundo momento à congregação. Lembrando que diácono significa servo, tá certo? Nesse entendimento, né, nessa compreensão de serviço, independente do título que alguém possa empregar, ou até mesmo independente da função diácono que foi instituída dentro da igreja, nesse caminho, nesse sentido, nós devemos compreender a insistência de Jesus de que viera a fim de servir, tá? Significativamente, tá? Ou seja, de forma bem significativa, nós vamos ter Jesus sendo a afirmação dessa leitura, a afirmação do serviço diaconal como um servo, tá? E segundo o contexto que fala em servir mesas. Então vamos lá. Manuela, me explica aqui então como Jesus se torna o exemplo mais significante da diaconia antes mesmo do diácono entrar como função. Jesus, ele vai dizer o tempo todo que ele veio para servir. Jesus o tempo todo vai estar pregando, o tempo todo ele vai estar ensinando e em alguns momentos muito específicos ele vai deixar bem claro que essa função de diaconia é para todos, independente de você ter uma função específica para isso hoje dentro da igreja. A gente tem momentos muito emblemáticos, por exemplo, Jesus quando lava os pés dos discípulos. É bem tangível que Jesus ele veio para ensinar. E uma das formas que Jesus ensinava era dando exemplo. Então, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, mesmo ele sendo Senhor, mesmo ele sendo da própria essência de Deus, o Filho do próprio Deus, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo que é importante, que é imprescindível que o cristianismo tenha essa ideia, ou aquilo que seria futuramente o cristianismo, tenha essa ideia, aqueles que forem ministrar, não perdessem a ideia de que eles são servos, que eles estão servindo a Deus e servindo ao seu próximo. Jesus, quando oferece ali o episódio da ceia e reparte o pão com os discípulos, ele está mostrando ali também uma função de serviço. Por quê? Porque ele estava partindo o pão para que todos pudessem ali terem um mesmo alimento, para que todos compartilhassem da mesma ceia e do mesmo cesto de pão. Então, quando Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus quando serve os discípulos, ele está dizendo o quê? Que ele, como Senhor,
serviu ao seu próximo, serviu aos seus discípulos, serviu à multidão enquanto ele ministrava. Então nós, como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, não podemos perder essa visão de que servimos, essa visão de que servimos a Deus dentro da igreja e que devemos servir também a Deus no auxílio aos nossos irmãos. Por isso o Senhor Jesus, ele vai ser considerado, e a revista, se eu não me engano, faz esse comparativo logo no começo, Jesus, ele vai ser esse diácono por excelência, aquele que serve a mesa ao seu povo, aquele que lava os pés dos seus discípulos, aquele que serve. Então Jesus já era o próprio exemplo do diácono, do servo, daquele que serve ao outro, do garçom que serve a mesa para os outros, no caso, servindo a mesa para o seu povo. Então Jesus é o próprio diácono. Jesus é o exemplo de diácono muito antes de ser instituído a função diácono dentro da igreja. E conforme essas passagens vão sendo estudadas, vão sendo lidas, conforme a gente vai observando essas passagens em que o diácono aparece, a gente observa que Jesus, de fato, ele não só apresentou a diaconia, não só apresentou o diácono em si, como ele deixou bem claro que o diácono, no sentido de serviço, é uma característica fundamental da sua igreja. E ela não serve só para aquele que cumpre a função que foi levantado como diácono, mas serve para todos os membros da igreja, desde o mais alto, que é o pastor, dentro da nossa leitura hierárquica, até o último. Todos devemos ter esse pensamento diaconal, o pensamento de serviço, o pensamento de servir ao próximo. O meu terceiro tópico vai ser, na verdade, porque eu ainda estou falando sobre ele, vai ser sobre o diaconato no Novo Testamento. Agora sim, a função em si. No primeiro tópico eu expliquei para vocês a origem, não só a origem contextual, mas a origem linguística do termo diácono. No segundo tópico eu apresentei a vocês um pouco da função do diácono, como ela era lida no Novo Testamento e como ela vai ser lida historicamente dentro do tempo helenístico. E agora, além disso, eu trouxe Jesus como exemplo ali de diácono, Paulo, Epáfras, Pedro, a sogra de Pedro, Marta, como símbolos ali, como exemplos de diaconia. E agora a gente vai para o terceiro tópico, onde a gente vai falar de fato da função diácono dentro da igreja neotestamentária. Dentro da igreja neotestamentária se compõe dos elementos reunidos de governo e serviço. Isso eu já disse lá no começo, O diácono, ele é composto, não só de governo ou não só de serviço. Ele compõe os dois. Porque um diácono pode ser tanto pastor quando ele está ministrando, quando ele está servindo a sua congregação, quanto um diácono pode ser aquele que não tem título nenhum, mas está em serviço, está servindo a sua igreja. Todavia, essa informação não impera na função do diácono, já que esse é um servo constante das necessidades de uma congregação. Então vamos lá, no emprego neotestamentário, ou seja, na igreja de hoje, na igreja de lá do passado, depois de Atos 6, e na igreja de hoje, diácono não é uma função que pode ser definida se é uma função de serviço ou se é uma função de governo, porque todos executam esse serviço ou podem vir a executar esse serviço. Todavia, aquele que carrega o título de diácono, ele precisa compreender que ele é um servo constante das necessidades
de todos os irmãos. Ele não é só um servo momentâneo, ele não é só um servo opcional ou por falta de opção. Ele é um servo constante de todos os irmãos e um auxiliador exímio do serviço do culto. O que eu quero dizer com isso? Se você foi consagrado a diácono ou você é um candidato ao diaconato, a sua função é ser um servo constante das necessidades de todos os irmãos. Você, dentro de uma necessidade material, dentro de uma necessidade espiritual, dentro de qualquer tipo de necessidade, até mesmo na necessidade de um copo d'água em cima do púlpito, você é o servo constante. Se alguém precisar, você é que faz. Não importa a hora, não importa o local, porque esse é o seu chamado. Ou pelo menos foi para isso que você foi consagrado, tá? Então, o que faz a separação do diácono nos empregos textuais ou nos empregos momentâneos do Novo Testamento e o que faz o diácono como função dentro da igreja, o que faz essa separação é que dentro dos textos de forma pontual, isso vai acontecer não de forma constante, vai acontecer enquanto alguém estiver executando um serviço. Todavia, quando a gente entra no diaconato como função instituída dentro da igreja, significa que você é um servo constante. Aonde houver necessidade dentro da igreja, onde o irmão tiver uma necessidade, a primeira pessoa que tem que ser informada, a primeira pessoa que ele tem que procurar buscar é você, porque você, como diácono, é um servo constante. Então, a nível de funções, de forma geral, o que faz um diácono ou o que é um diácono dentro da igreja é que ele é um servo constante das necessidades de todos os irmãos e um auxiliador exímio do serviço do culto. Por isso que na leitura helenística ele também pode ser chamado, pode se fazer referência ao diácono como um oficial do culto. Um diácono, ele atende às necessidades, o diácono ele precisa dominar toda a ordem de culto para que ele possa executar todo o serviço necessário dentro de um culto. É por isso que necessariamente ou não necessariamente o diácono vai ser aquele que muitas vezes vai ser o líder de obreiros. Lembrando que isso pode acontecer alterações dependendo da necessidade da igreja. Não tem problema nenhum em um presbítero ser líder de obreiros, tá certo? Não tem nenhum problema ou de um obreiro mais velho acabar exercendo essa função, tá bom? Não tem problema nenhum de acordo com a necessidade da igreja. Mas caso haja diácono, é natural que o diácono assuma essa função de liderança, porque ele tem que dominar todo o ofício do culto, todo o ofício sacramental, tudo que for necessário para um batismo, tudo que é necessário para uma santa ceia, quem faz é o diácono, ou caso a igreja pentecostal aceite e tenha, a diaconisa, ou até mesmo a missionária que vai ser responsável por isso. Ela pode assistir, se esse for ali o chamado e a função empregada para ela, tá bom? Independente da utilização ou não do termo, que vai acabar sendo facultativo, já que não existe uma função técnica específica para a utilização dele, tá? Então, o diácono cuida do culto, o diácono é oficiante dos elementos ali de cultos específicos, de sacramentos específicos, mas a sua função primária é atender às necessidades de todos os irmãos. Então, o que separa o diácono
como título funcional, momentâneo, ou dependendo do contexto ali do texto, é que um é pontual, um pode ser chamado assim de forma pontual e o outro não. O diácono, como função, é um servo constante. E como servo constante, ele vai ter aí algumas coisas que vão ser cobradas dele para que ele possa ser diácono. Assim como o presbítero e o pastor, ele vai ter que atender um perfil. E esse perfil é o que vai ser descrito em 1 Timóteo, capítulo 3. O perfil do diácono, né, que aqui para mim vai ser tratado como diácono, né, o testamentário, mas na revista é o tópico de número 3, você vai observar que 1 Timóteo, quando vai descrevendo as qualificações de um diácono, né, 1 Timóteo a gente vai ver isso, em Tito a gente também vai observar isso, você vai ver que são coisas, que são qualidades, são qualificações também exigidas ao presbitério e ao pastorado. A primeira coisa é ele ter um caráter moral. O caráter moral de qualquer pessoa que vai assumir um serviço dentro da igreja precisa ser observado. Voltamos para o tema de novo. Homem de uma só mulher, ele tem que ter uma vida íntegra, sem falhas. Ele precisa ter os filhos bem criados, filhos que correspondam à boa chefia da casa, tá? Ele precisa ter uma moral inquestionável. Vou repetir os mesmos termos que eu tenho repetido quando a gente falou de todas as outras funções até aqui. Ele precisa ter uma conduta inabalável, uma conduta irrepreensível. Senhores, o diácono é aquele que vai pôr a mão em elementos de culto. Ele não pode ser qualquer pessoa. Ah, Manuela, mas isso é exagero? Não, isso não é exagero. Lembre-se que a gente está falando de um Deus santo, a gente está falando de um Deus puro, de um Deus que se afasta do pecado, de um Deus que não convive com o que é impuro. Então, se você é um diácono e vai colocar as mãos em elementos de culto, em elementos de serviço, você precisa ter mais do que nunca uma vida inabalável, tá? Um caminhar aí irrepreensível e, consequentemente, a sua vida familiar da mesma forma, né? Timóteo vai falar ali a respeito da língua dobre, né? Aquele que vai ter aí que fala de coisas com duplo sentido, uma pessoa que não deixa clara a sua fala, que não é claro ao expressar-se, né? Que lida com maledicência, com maldade. Sua conduta tem que ser sim, sim, não, não. Você não pode ter duas palavras, você não pode agir dubiamente. Você tem que ter uma conduta irrepreensível. Você não pode ser ganancioso, você não pode ser, eu já disse aqui, né, maledicente. A sua conduta tem que ser irrepreensível, porque você é o auxiliador de viúvas, você é o auxiliador dos órfãos, você é o auxiliador dos necessitados. Então, não, a sua conduta moral, o seu caráter moral tem que ser irrepreensível. Sem falar da segunda qualificação, né, que é o seu caráter espiritual. O caráter espiritual de alguém que serve dentro da igreja é imprescindível. É uma das primeiras coisas que a gente observa. Ele não pode ter dúvidas da sua fé, ele tem que ter convicção do evangelho. O diácono, ele guarda o evangelho. O diácono, ele transmite o evangelho também. Então, ele tem que ter convicção da sua fé. Você não pode ser líder de alguma coisa dentro da igreja se você não tem convicção daquilo. Se você não tem convicção da Bíblia, para que você vai ser pastor? Se você não tem convicção que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, Ele é o Messias,
Para que você quer ser um diácono? Não, você tem que ter uma vida espiritual também íntegra, participante dos exercícios espirituais, um homem ou uma mulher de oração, um homem ou uma mulher que ora, que jejua, que busque a Deus, que tenha uma vida espiritual irrepreensível, que seja conhecedor da palavra de Deus, que a sua palavra não seja dúbia, sim, sim ou não, não. Isso tudo é exigido de um diaconato, né? Isso tudo é exigido de um pretenso diácono. Isso tem que ser observado. O diácono, como eu disse na aula presencial, é aquele que passa pela peneira da igreja, é aquele que vai ser realmente observado, é aquele que vai ser designado pela própria igreja, vai ser levantado pela própria igreja, não que os outros não sejam, mas o diácono é aquele que mais sofre com a igreja. Por quê? Porque é ele que vai auxiliar os irmãos. A igreja nunca vai escolher alguém que não o auxilie, que não auxilie a congregação, que não tem essa dinâmica de ajuda, de serviço constante. Então, o diácono é aquela função que vai ser passada, a primeira peneira dela, que já é muito fina, é a peneira da igreja. Por isso ele precisa ter um caráter moral irrepreensível, por isso ele precisa ter um caráter espiritual irrepreensível, e a gente não precisa falar que um caráter familiar irrepreensível. Homem de uma só mulher ou mulher de um só homem, já que a gente pode chegar aí à utilização da diaconisa em algumas congregações pentecostais, precisa ser fiel, os filhos precisam ser fiéis aos pais, não podem ser rebeldes, têm que ser educados, submetidos à vontade, né, dos pais, logo que dentro de um critério, a família dele tem que ser bem cuidada, porque a palavra de Deus ela já é bem objetiva quando a gente fala de família. Um homem ou uma mulher não pode desejar se dedicar ao serviço ou governar a igreja se não souber governar e administrar a sua própria casa. Existem diáconos que vão cuidar extremamente da administração da igreja. Então, como é que eu posso colocar um homem ou uma mulher com tamanha responsabilidade se essa pessoa não sabe administrar ou cuidar da sua própria casa? Fica complicado. Então, todas essas funções, elas são empregadas, elas precisam ser executadas por pessoas que compreendam não só a função, mas tenham uma vida que corresponda a essa função. Coisa que é exigida de todos aqueles que têm título dentro da igreja. Por que todos aqueles que têm título dentro da igreja? Porque eles são os líderes de uma igreja. Se você reparar, é uma engrenagem, né? Enquanto um está fora, o outro está dentro. Enquanto um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo. Para chegar em um, tem que ter passado pelo outro antes, para depois ir passando para o outro, para ser resolvido da forma adequada. Tudo é uma escala. Tem aquele que cuida só do altar, tem aquele que cuida só da congregação, tem aquele que vai administrar muitas vezes, tem aquele que só vai dar o auxílio material. Gente, tem que ser... Todas essas funções têm que ser observadas com muita cautela, porque é um ajudando o outro. E lembro também a igreja que todos nós somos diáconos. Tendo título ou não tendo título, nós todos somos servos do Deus Altíssimo. Mas aqueles que recebem o título de diácono ou recebem um título de diaconisa, dependendo aí como a sua doutrina organiza, vocês precisam entender que a função primária de vocês é atingir as necessidades da congregação. Vocês são servos constantes de todos os irmãos e os responsáveis pelo auxílio exímio do serviço do culto. Por isso, os mais antigos, em muitos momentos, quando alguma coisa falha no culto, vão sempre falar assim: ué, cadê o diácono?
por causa disso. Se você é um diácono, você tem que ter o domínio de todo o culto. Se você é um diácono, você tem que saber liderar os obreiros de forma adequada e auxiliá-los da forma adequada. Se você é um diácono ou uma diaconisa ou uma missionária que executa a função de diaconato, você precisa conhecer os membros para dar a verdadeira assistência, que pode ser tanto uma assistência material quanto uma assistência espiritual, para que você tenha acesso ao presbítero, se for necessário, para que a pessoa tenha, através de você, acesso ao pastor, caso seja necessário, porque você é aquela ponte que auxilia a congregação e leva as necessidades aos cargos ali que são mais elevados que você. Lembrando que cada um no seu chamado, cada um dentro da sua função. Tá certo? Vamos então para a conclusão? Vamos lá? Então, a nossa conclusão da aula de hoje sobre o diaconato. Todos nós somos diáconos da casa quando servimos os nossos irmãos. Todavia, existe uma função e o que recebe essa chamada deve entender que ele é o servo da igreja e que para exercer bem o seu ofício como mordomo da casa de Deus, ele deve atender a todas as necessidades que se apresente, seguindo o exemplo de Cristo. Então, um bom diácono é aquele que está pronto para o serviço constantemente. Então, essa foi a nossa 12ª aula. No próximo domingo nós vamos estar encerrando o terceiro trimestre, da Escola Bíblica Dominical. Já na outra semana a gente vai estar dando início ao 4º trimestre e eu espero que você continue nos acompanhando aqui. Caso você seja membro da nossa igreja e já se sinta apto em retornar, quero dizer para vocês que a gente está trabalhando, toda a equipe de Escola Bíblica Dominical está trabalhando para que tudo fique com excelência, a excelência que Deus merece e a excelência que todos os irmãos merecem. A gente já voltou às aulas presenciais, então toda a equipe de Escola Dominical está lá te esperando, 9 horas da manhã, todo domingo a gente está lá aprendendo a palavra de Deus na forma presencial. Caso você queira nos visitar, nós nos encontramos ali na rua Marco Polo, número 216, na Vila da Penha. Venha, vai ser um prazer recebê-lo, seguindo, obviamente, todos os protocolos aí da nossa agenda sanitária. Amém? Então eu aguardo você. Caso você ainda não se sinta apto, eu aguardo você na próxima quarta-feira. Na verdade, é vocês que me aguardam todas as quartas-feiras aí, a partir das 17 horas. Quando acontece aí um atrasozinho, acontece aí por uma questão de organização dos meus horários, porque às vezes realmente fica muito complicado. Mas tudo tem dado certo, graças a Deus, e a gente vai conseguir aí manter o ritmo de gravação dos vídeos dentro daquilo que foi planejado. Amém? Eu aguardo você na minha próxima aula, que você tenha um excelente resto de semana e fique com Deus. Até a próxima.